Bom dia, meus amigos. Hoje, sexta-feira, 24 de julho de 2026. Estamos mais uma vez numa sinuca, vendo que os Estados Unidos aplicou mais uma tarifa sobre o nosso país, alegando que o Brasil deixou de fazer a sua conta, que era simplesmente não compactuar com empresas que utilizavam de trabalho escravos. Ou seja, aquele mesmo modelo de ditaduras onde o trabalhador paga com o seu suor. Infelizmente, o Brasil teve a oportunidade de ir até os Estados Unidos na Câmara Comercial e o nosso presidente, atual presidente, simplesmente ignorou, deixou correr a revelia para que se aplicasse qualquer tema para utilizar como palanque político. Mas você já ouviu aquela frase: quando dois gigantes brigam, quem sofre é o povo? Pois é exatamente isso que pode acontecer com o Brasil. Os Estados Unidos anunciaram uma nova rodada de tarifas sobre produtos brasileiros. O governo brasileiro reagiu dizendo que a medida é arbitrária e prometeu responder com a chamada lei da reciprocidade e também levar a disputa à Organização Mundial do Comércio. Será que vai mesmo? Se ele já teve a oportunidade agora recente de, de ir discutir e não foi? Mas a pergunta que interessa ao trabalhador brasileiro é muito simples: quem realmente vai pagar essa conta? O governo norte-americano anunciou novas tarifas de 12,5% para produtos brasileiros, dentro de uma medida mais ampla que alcança não só o Brasil, mas dezenas de outros países, cerca de número de 60 outros países. Além disso, determinados produtos brasileiros já haviam sido atingidos anteriormente por uma tarifa específica de 25%, em decorrência de uma investigação comercial conduzida pelo próprio Estados Unidos. Segundo o governo americano, essas medidas foram adotadas com fundamento na legislação comercial dos Estados Unidos, em alegações relacionadas a práticas comerciais e à fiscalização de produtos ligados ao trabalho forçado. Agora, aqui no Brasil, a gente vê o governo pagando para sites da esquerda anunciarem que o Brasil está sendo retaliado, que tudo é culpa da família Bolsonaro. Será que realmente é isso? O governo brasileiro discorda dessa justificação e afirma que as tarifas são injustificadas e protecionistas. Mas o que é uma tarifa? Vamos explicar de forma simples. Imagine que um empresário brasileiro venda café, carne ou máquina para os Estados Unidos. Com a nova tarifa, esse produto passa a ficar mais caro para entrar no mercado americano. Resultado: muitas empresas americanas podem procurar fornecedor de outros países. Quem exporta menos, produz menos. Quem produz menos, contrata menos. E isso pode atingir trabalhadores brasileiros. Dependendo dos setores atingidos, o impacto pode chegar à indústria, agronegócio, transportadoras, portos, empresas exportadoras, pequenos fornecedores. Quando uma grande empresa vende menos para o exterior, centenas de pequenas empresas também podem perder negócio. É um efeito em cadeia. Já vemos por aí que algumas empresas, grandes empresas, estão fechando as portas. Será que essa política desse atual governo é a atual política correta? O governo brasileiro deve reagir? Essa é uma discussão muito importante. Existem dois caminhos possíveis. O primeiro é tentar negociar. O segundo é responder com medidas semelhantes.
O governo brasileiro já anunciou que pretende utilizar o mecanismo previsto em lei da reciprocidade e buscar solução também na Organização Mundial do Comércio. Mas qualquer retaliação também pode gerar novos impactos econômicos. Será que os Estados Unidos dependem só do Brasil? E o povo? Enquanto o governo discute, quem sente primeiro costuma ser o trabalhador. Se as exportações diminuem, pode diminuir empregos, investimentos e produção. Por outro lado, se houver negociação bem-sucedida, parte desses impactos pode ser reduzida. Eu pergunto, o Brasil já está preparado? Esta talvez seja a maior pergunta. Nos últimos meses, vimos notícias sobre aumento das recuperações judiciais, fechamento de empresas, redução de investimentos, aumento do custo de vida. Agora surge mais um desafio. Exige planejamento por parte do governo? Exige uma diplomacia? Exige responsabilidade de nossos governantes? Qual é a lição? Independente de posição política, o interesse nacional deve vir em primeiro lugar. O Brasil precisa defender seus produtores, precisa defender seus trabalhadores, precisa fortalecer sua competitividade e também manter canais de diálogo com seus principais parceiros comerciais, porque numa guerra comercial raramente existe um vencedor absoluto. Meu pai sempre dizia: jamais coloque todos os ovos em uma somente caixa, porque você pode um dia se dar mal. Conclusão, meus amigos. O tarifaço anunciado pelos Estados Unidos representa um desafio real para diversos setores da economia brasileira. Os efeitos exatos dependerão de produtos atingidos e capacidade de negociação entre os governos e da reação dos mercados. Mais importante que transformar esse assunto em uma disputa entre torcidas políticas é rediscutir soluções, porque no final das contas, quem trabalha, produz, empreende e consome quer a mesma coisa. O Brasil forte, uma economia competitiva e oportunidades para crescer. A pergunta que fica é: o Brasil conseguirá transformar esse desafio em oportunidade ou acabará pagando um preço ainda maior? Será? Será que podemos confiar nesse governo? Será que ainda existe uma solução? Essa solução só depende de você. Estamos chegando a uma próxima reunião. Quem sabe, se você reagir e trocar de governo, ou se você vai manter esse mesmo governo.